Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio e eu começo hoje com uma notícia triste, com um lamento, né? Soubemos há pouco, o Brasil soube há pouco, que Elza Soares morreu aos 91 anos. Elza Soares, que saiu do planeta Fome, como ela disse, em um programa de auditório de calouros, logo no início da carreira, para se tornar uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. Ela que enfrentou preconceitos diversos ao longo da vida e nunca se curvou. Ela que nunca permitiu que controlasse o seu desejo e as suas ideias. Que sempre procurou o novo, a novidade, que sempre se arriscou na carreira, se juntou aos jovens, deu espaço a novos compositores, e talvez isso explique a sua longevidade aos 91 anos. Eu me lembro aqui, estava conversando com o pessoal aqui que divide esse programa comigo. O último show que eu vi dela provavelmente foi 2019, 2018, uma casa de show em São Paulo, ela já bem debilitada fisicamente, mas ainda com uma voz muito potente, muito forte, muito firme. E essa imagem vai ficar para mim. Ela foi até o final da vida alguém que nunca conseguiu ser calada. Sua voz sempre superou todos os dramas que ela viveu na vida, todo o preconceito que ela viveu. O Brasil hoje ficou mais pobre, ficou mais triste e, infelizmente, nós carregamos aqui esse momento e que a Elza tenha, pelo menos, tenha tido uma passagem tranquila. Ela que vivia até o final da vida aí também, viveu os últimos anos com uma certa dificuldade, dado essa idade avançada. Então, fica aí o nosso registro. Quem também quiser aí mandar mensagens, eu tentarei ler aqui ao longo do programa. A gente tem alguns assuntos para lidar nesse programa hoje, mas eu queria começar aqui com a questão da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista voltou ao debate público, ao debate político, depois que o Lula e o PT disseram que pretendiam revogar as mudanças aprovadas em 2017 durante o governo Temer. Isso causou uma enorme reação, os empresários criticaram, Bolsonaro disse que a reforma trabalhista não retirou direito dos trabalhadores, e o Lula até fez um pequeno reparo no que tinha dito, né, no encontro com jovens entregadores de aplicativos e representantes centrais sindicais. Ele disse que ia rever vários pontos da reforma, talvez não fizesse uma revogação completa. Desde que essa reforma foi aprovada, no momento em que essa reforma foi aprovada, o Michel Temer, o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeram o paraíso na Terra, que ela criaria 6 milhões de empregos. Pura miragem. Desde que a reforma foi aprovada, o desemprego só aumentou e atingiu a marca de 14 milhões de brasileiros. Não bastasse, empurrou de novo o país para o extremo da informalidade. O Brasil hoje ocupa novamente o segundo lugar entre os países com o maior número de trabalhadores informais do mundo, atrás apenas da Colômbia. Não bastasse também, a massa salarial encolheu, diminuiu. Só no ano passado, 11% foi a queda da massa salarial. Isso quer dizer que a reforma trabalhista contribuiu para gerar um trabalhador mais pobre e mais inseguro. Lula e o PT se inspiram na reforma espanhola. O governo socialista do Pedro Sánchez conseguiu recentemente um pacto nacional para rever a reforma trabalhista que havia sido feita durante a crise de 2008. Os objetivos principais são de estimular os contratos intermitentes, gerar emprego para os mais jovens e aumentar o salário mínimo. O que a gente quer saber aqui, vai discutir um pouco nesse programa, é se o Lula, caso vença as eleições, terá força para fazer uma mudança tão profunda como esta que o governo espanhol está fazendo na legislação trabalhista. Para participar desse programa hoje, a gente tem um convidado especial, que é o Jorge Luiz Souto Maior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas e professor do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, antes de mais nada, eu queria cumprimentar o Jorge Luiz Souto Maior, que já escreveu vários artigos para a gente, é um habitué aqui das nossas páginas, com muita honra. Então, meu caro, boa noite, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa noite, Sérgio. É uma grande honra estar aqui, né, nesse programa da Carta Capital. Opa, deixa eu desligar aqui. E para discutir esse tema, né, que infelizmente ainda está na pauta, né, um tema que já devíamos ter conseguido superar, na verdade, não devíamos ter entrado neste caminho, vamos dizer assim, indevido, né? E estamos discutindo isso desde 2016, 2017, sobretudo, sempre numa perspectiva de fuga da realidade. É complicado conviver com essa situação ainda hoje, mas, enfim, vamos falar disso, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Quem sabe eu consiga trazer algumas ideias aí para a gente refletir. Eu tenho certeza, professor. E eu divido esse programa aqui com muita honra com a Ana Flávia Bucem. Ana Flávia, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. E com o Maurício Tuzvou, diretamente do Rio de Janeiro. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ana Flávia, professor, pessoal. Professor, eu vou começar justamente sobre esse ponto que foi levantado não só pelo Bolsonaro, foi também defendido por empresários e por alguns economistas da linha mais ortodoxa, dizendo que essa reforma trabalhista de 2017 ela não afetou, não mexeu com os direitos básicos dos trabalhadores brasileiros. Eu começaria por aí. É verdade? Então, já não começa, a verdade já não existe desde o ponto em que se diz que houve uma reforma trabalhista no Brasil, né? Na verdade, o que houve foi a introdução abrupta, num clima de ruptura democrática, de uma legislação que feriu todo o processo legislativo constitucional, que se diga, né? Uma legislação cujo objeto é especificamente atender os interesses imediatos e específicos do poder econômico, né? E, sobretudo, de grandes empresas, de grandes empregadores, vamos colocar assim, né? Isto não é um projeto que tem a ver com um estudo feito a partir de mentes, pesquisas, digamos assim, avaliações, discussões com a sociedade, sobretudo com os interessados diretos, sindicatos, centrais sindicais, mesmo empresários, enfim, que numa perspectiva de melhoria das relações de trabalho no Brasil e, sobretudo, de melhoria do nosso quadro, no nosso campo industrial, produtivo, da economia. Nada disso, isso não existiu, né? O que existiu foi a implementação abrupta a partir de um pressuposto também bastante complexo de ser dito, né? Que foi um golpe político da retirada de uma presidenta eleita democraticamente para colocar no seu lugar uma pessoa que assumiu o compromisso naquela ponte para o futuro, né, de fazer a tal reforma, entre aspas, trabalhista e previdenciária, que há muito tempo vinha sendo reivindicada por um segmento específico do poder econômico. É isso que aconteceu. Então, nós não temos uma reforma trabalhista que nós possamos chamar de reforma nesse sentido de algo que foi estudado, pensado, elaborado para a melhoria das relações de trabalho do Brasil. Então, nós temos uma lei que é inconstitucional nessa perspectiva, inclusive, do seu processo legislativo. E ela sequer deveria estar sendo aplicada, né? Numa lógica de seriedade das instituições, essa lei deveria ser rechaçada pelo próprio argumento da sua inconstitucionalidade. Quando a gente lembra do Senado Federal votando, né, em segunda votação, né, o projeto de lei, e os senadores assumindo publicamente que o projeto de lei tinha várias inconstitucionalidades e que, mesmo assim, votavam da forma como estava para que o processo não retornasse para a Câmara dos Deputados, né, que é o que aconteceria se eles rejeitassem o projeto, pelo argumento da inconstitucionalidade,
e aí sabendo que não daria mais tempo disso ser votado no governo Temer, enfim, essas questões políticas, o Senado assumidamente, né, senadores e senadoras, assumidamente diziam, apesar de ser inconstitucional isto, eu vou, mesmo assim, votar a favor, e disse isso, então, um deputado específico, um senador específico, disse que tinha um compromisso do governo do presidente Temer, que ele faria uma medida provisória para corrigir as inconstitucionalidades do projeto de lei, quer dizer, alguma coisa que está fora, né, do processo legislativo e devia nos envergonhar, né, de dizer que nós temos uma lei, que é uma lei que está em vigor, que foi votada deste modo. A medida provisória, inclusive, veio depois, né, a medida provisória 808, e ela sequer conseguiu ser votada porque ela tinha quase 900 dispositivos, de tantas correções que eram necessárias de fazer nesta Lei 3.467, que foi votada em 5 meses e meio de tramitação. É alguma coisa que nós precisamos botar isso em perspectiva histórica e não esquecermos o processo de como esta lei, né, foi elaborada e votada sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de aprofundamento. E são mais de 200, todos eles em uma única direção: atender os interesses específicos de grandes empregadores. Então, essa é a primeira grande mentira, né? Não houve uma reforma trabalhista nesse sentido de algo que está, digamos, defeituoso e que, com uma reforma, nós melhoramos, vamos dizer assim, né? Então, não houve isto. O que houve é uma lei feita sob encomenda dentro de uma lógica de uma ruptura democrática, né? Política democrática. Ruptura política democrática. E esta lei, né, ela, como eu disse, ela foi toda ela, né, para atender os interesses específicos desses que agora dizem, não, a lei foi benéfica. Mas em que medida esta lei atendeu o interesse dessas pessoas sobre diversos aspectos, né? Diminuição da força dos sindicatos, ampliação das possibilidades de dispensas coletivas, uma lei que vem e diz especificamente, olha, os empregadores podem dispensar coletivamente os seus empregados, né? Por que essa lei diz isso? Porque havia um entendimento jurisprudencial no Tribunal Superior do Trabalho que limitava, né, as dispensas coletivas, como existe em todos os países democráticos, né, vamos dizer assim, do capitalismo central, né, do mundo, que proíbem, né, as dispensas coletivas. E a jurisprudência trabalhista nacional caminhava nesse sentido, e esta lei, então, veio para dizer os empregadores podem dispensar coletivamente os seus empregados. Essa lei diz também que as conquistas auferidas pelos trabalhadores em acordos e convenções coletivas deixam de existir logo quando o acordo ou a convenção perde a sua validade, fazendo com que os trabalhadores se submetam a uma nova negociação coletiva com os seus empregadores para manter os direitos já conquistados, que é aquilo que a gente chama da ultratividade, que foi também rompida pela tal reforma constitucional. Reforma trabalhista. E dentro de um contexto em que os empregadores podem dispensar coletivamente os trabalhadores, numa lógica de desemprego estrutural, vamos dizer assim, e a lei vindo e permitindo uma negociação em pejos, ou seja, a lei estabelecendo a possibilidade de reduzirem direitos por meio da negociação coletiva. Qual é o efeito de tudo isso que você imagina que acontece, né, posto esses 3 elementos em prática? A redução de direitos conquistados, historicamente, redução de salários, né, e ampliação da informalidade. Então, esses dados que você apresentou inicialmente, eles não são fruto do acaso, né? Eles são efeitos concretos e pretendidos da tal reforma trabalhista. Essa é que é a questão, como nós escrevemos, inclusive, num texto que foi publicado na revista Carta Capital sobre esse assunto. Então, e aqui nós ficaríamos assim, vários minutos, várias horas,
eu falei de 3 aspectos que se interligam, né? Mas de vários outros, né? São mais de 200 alterações, todas elas nesse mesmo sentido. E portanto, é bastante, assim, não é curioso, é agressivo mesmo, ofensivo, alguém dizer que a reforma trabalhista não retirou direitos dos trabalhadores. É alguma coisa assim que só está... É uma mentira que decorre de outra. Enfim, nesse tema, desde o começo, né, as mentiras rolaram soltas, porque a reforma trabalhista começou acusando a legislação trabalhista de velha, porque a legislação trabalhista era de 1943, da época do Getúlio, uma legislação trabalhista que já tinha avançado enormemente desde aquele período, não havia, dos 923 artigos iniciais da CLT, não haviam mais em vigor, estavam em vigor pouco mais de 118 daqueles 923 iniciais, ou seja, tudo mentira desde o começo, né? E que havia necessidade para gerar empregos, que não foi isso, não era esse o mote, se dizia que ia gerar e não ia, enfim, é muita coisa, Sérgio, não sei se vocês vão ter que me interromper. Eu vou entrar um pouquinho aqui na questão da justiça do trabalho, para entender um pouco do impacto da reforma de 17 na justiça do trabalho. Além de reduzir o acesso do trabalhador à justiça, né, a reforma ela também implantou ali aquela negociação direta, como se houvesse algum tipo de paridade de armas entre o contratante e o contratado. Você que está dentro da justiça do trabalho, como é que isso impactou dentro da justiça trabalhista? Você viu surgir algum novo tipo de litígio? Você viu uma redução do acesso à justiça? Como é que foi o impacto da reforma no âmbito judicial? Então, veja como tudo se soma, né? Você acaba com os direitos já conquistados, acaba com outra atividade. Diminui o poder dos sindicatos, quebrando a questão orçamentária dos sindicatos. Aumenta a concorrência dos trabalhadores na perspectiva da ampliação de contratos precários, ampliação da terceirização, trabalho intermitente, que favorece com que os trabalhadores, portanto, aceitem piores condições de trabalho e direitos reduzidos. Você tem esta questão toda unificada, com a possibilidade da dispensa, com o aumento do poder da dispensa coletiva, né? E você veda o acesso à justiça, ou pelo menos impede o acesso à justiça para aqueles que ainda querem pleitear os seus direitos, com ameaças públicas de que se entrarem na justiça e perderem, vão ter custos, pagamento dos honorários, enfim, que é uma regra que se diga, é importante dizer. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional, né? E a gente dizia desde o início, são vários aspectos inconstitucionais, sobretudo este, né? Que estabelecia um custo processual para uma pessoa considerada pobre, né? Para uma pessoa que não tem condições de arcar com as despesas de um processo. E a Constituição garante a justiça gratuita plena, né? E esta lei estabelecia, mesmo a pessoa sendo beneficiária da justiça gratuita, vai ter que pagar honorários da parte contrária se perder a ação. Mas houve muitos, e aí essa questão ela repercute nesse sentido também, de que as pessoas também passam a não ter o acesso, a possibilidade de pleitear os seus direitos perante a justiça. E, infelizmente, né, podemos dizer assim, este espírito, vamos dizer deste modo, né, de redução de direitos, de culpabilização dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da questão econômica do país, invadiu, de certo modo, um pouco a justiça do trabalho, e nós começamos a ver decisões, muitas delas, né, reverberando a reforma trabalhista nesse sentido, e impondo muitas multas pesadas, não multas, impondo custos muito pesados aos trabalhadores que perdiam algum pedido, né, feito
na reclamação específica, e claro que imediatamente como uma decisão dessa saía, a grande mídia logo republicava, né, transmitia para o público em geral, olha o que está acontecendo. Então, houve uma repercussão, digamos assim, muito de assimilação na Justiça do Trabalho com relação a esses efeitos, e menos resistência, né, e mais assimilação. Ou de tudo um pouco, né, mas a Justiça do Trabalho, ela assimilou muitas decisões foram feitas nesse sentido, e isto favoreceu muito a redução das reclamações trabalhistas, né? Claro que os trabalhadores mais amedrontados quanto às possibilidades de custo. Além disso, incentivou também esta prática de acordos, né, de soluções conciliadas, dentro dessa perspectiva, como você coloca, Ana Flávia, de que deixar de reconhecer a desigualdade entre o trabalhador e a empresa, e ali buscar soluções uma solução de conciliação para a solução do processo, mais eliminação do processo propriamente dito, do que efetivamente fazer valer o direito posto em discussão. E, em geral, esse tipo de conciliação, ela repercute numa renúncia a direitos. Ou seja, os trabalhadores, para conseguir, né, chegar no valor X, que é bom, que a empresa aceita pagar, em geral, precisam renunciar a uma boa parte dos seus direitos. Horas extras, 13º, férias, sabe-se lá o que tiver em discussão, no caso concreto. Mas, sem essa renúncia, né, não se chega ao acordo. Então, este incentivo aos acordos representou também, né, no âmbito da própria justiça, um momento a mais de diminuição dos direitos dos trabalhadores. Infelizmente. Não estou dizendo que foram todos os casos. Professor. Maurício, desculpa, Maurício, professor. Rapidamente, deixa eu só... primeiro, eu esqueci dos recados aqui, como sempre, né? Minha cabeça ruim. Lembrar o seguinte, que nós temos, nesse programa aqui, especificamente, até porque é o nosso retorno, meu, do Maurício, da Ana Flávia, o primeiro programa desse ano, então a gente está dando uma promoção aí, para quem está acompanhando e quiser assinar a revista, tem um desconto de R$25 na assinatura, no pacote anual, é válido até hoje, até o fim do dia, na verdade até a meia-noite. Você pode utilizar o cupom fechamento 25, o Cacá vai mostrar para a gente aí. Então, aproveitem uma oportunidade de assinar a revista. Quem assina, por exemplo, já fosse assinante, já teria a capa dessa semana, que justamente está tratando aí da reforma trabalhista. O Cacá também vai mostrar aí. O tema central é justamente essa discussão. Quer dizer, essa reforma trabalhista que tanto mal fez as relações de trabalho e precarizou ainda mais a situação, o que é possível fazer, né, a essa altura? Né? O que um novo governo poderia fazer, pensando no novo contrato social para o país? E, Maurício, também eu vou deixar você perguntar, mas antes eu queria ler alguns comentários aqui, lembrar também quem está nos acompanhando, que pode mandar perguntas, eu tentarei fazer aqui nesse breve espaço aqui de discussão que a gente vai ter com o professor Soutomaior. Mas o David Bueno Alves de Pisa, isso não é e nunca foi uma reforma. Isso foi para beneficiar ricos e empresários que estavam com raiva de Dilma por ter sancionado a lei das domésticas. A Cristiane Jatene tem que revogar essa reforma indecente. O João Aparecido Jorge Pereira. Lula afirma que a reforma trabalhista deve ser revista, mas não diz que deve ser revogada. Me preocupa que um futuro governo Lula ceda demais aos interesses burgueses. Então, feito toda essa interrupção, desculpe, Maurício, desculpe, professor. Vai lá, Maurício. Não, Sérgio, pegando o gancho para esse último comentário que você leu, a gente percebe, né, com a explicação que o professor está dando para a gente, que a reforma trabalhista foi uma arapuca, né, para o trabalhador brasileiro. Né? Tem uma grande dose de maldade, até a gente pode usar esse termo, acho, sem problema, uma grande dose de maldade no empresariado brasileiro ao propor essa reforma e fazer aprovar essa reforma no governo Temer. Né? Na Espanha, né, que é o processo que está ocorrendo, tem sido elogiado pelo Lula e citado pela imprensa no modo geral,
O governo do Sanches ele está tentando resolver o problema a partir da formação de uma comissão tripartite, né, que envolve o governo, os trabalhadores e o empresariado. Aí eu te pergunto, professor, você acha que tem chance de algo assim ser replicado no Brasil com sucesso, dado ao histórico do nosso empresariado de ser malvado com os trabalhadores? Olha, quando a gente pensa assim, Brasil, projeto político, né, a gente tem que superar, imagino eu, né, os interesses que sejam específicos, né? Os empregadores não vão querer. Bom, paciência, né? Nós vamos ter que ter, se nós queremos virar a página, né? E construir um país, né? A partir de um novo pacto, de um pacto verdadeiro, um novo não, um pacto que nunca foi feito. Na verdade, nós temos um pacto, na verdade, né, gente? Um pacto constitucional de 1988, a Constituição de 88, ele foi um pacto que sequer foi cumprido, né? Nós jamais cumprimos o que está lá previsto na Constituição de 88. Então, se nós quisermos retomar este pacto da Constituição de 88, né, e avançar na perspectiva daquilo que está ali previsto como um Estado social democrático, é preciso o primeiro plano, assim, de plano banal, eu diria, nem é tão profundo. Plano banal é revogação desta Lei 3.467, porque ela representa tudo que é contrário a qualquer possibilidade de pacto social, né? Eu acho que o professor aí deu uma rápida travada. Enquanto ele não volta, eu só queria noticiar aqui que saiu aqui mais uma pesquisa do Poder Data, Lula 42, Bolsonaro 28, Moro 8, Ciro 3, Dória 2, a soma dos candidatos, dos demais candidatos, dá 45%, o que indica uma possível vitória do Lula no primeiro turno. Este é o Poder Data que acaba de ser divulgado. Na verdade, o Lula, ali, tanto o Lula como o Bolsonaro variam um pouco dentro da margem de erro, tanto assim os demais candidatos também, mas é o mesmo cenário ali de dezembro. A gente espera a volta da volta do professor daqui a pouco, ele deve retornar. Relembrando, quem quiser fazer alguma pergunta ao professor, que aproveite aí e mande para a gente. Mas já vamos discutir um pouco isso, essa pesquisa aqui, daqui a pouco o professor volta, mas, Ana Flávia, você até fez uma matéria, o professor está aí, depois a gente volta. Caiu. O professor caiu, né? Caiu. Pois é. Isso aí é o Onyx Lorenzoni, te derrubando. Sei lá, bom. Enfim, o que eu estava dizendo, então, que o mínimo, esse é a pedra fundamental. A partir daí, vamos fazer valer o que está na Constituição, em termos de valorização da vida, da saúde, dos trabalhadores, das trabalhadoras, ou seja, da garantia de emprego, aquilo que está previsto na Constituição, né? E dali para diante, um Estado social democrático, vamos tentar construir isso no país, é preciso disso. Mas os empresários não querem. Esses empresários que não querem um Estado social democrático no país e querem continuar explorando os trabalhadores para além desses limites, né? Eu pergunto, será que são de fato empresários brasileiros, né? Não serão as multinacionais que continuam vendo o Brasil como colônia ou como uma parte digamos, da divisão social internacional do trabalho, em que se apenas explora a periferia, e nós vamos aqui rebaixando as nossas condições sociais e humanas para satisfazer os interesses das multinacionais? É isso? As multinacionais vão embora se a gente não isso desde a década de 70, né? Cedendo, e só rebaixando. Aliás, professor, miséria, fome. E aí eles estão indo embora agora, né? Saímos um pouquinho do mapa da fome, voltamos, e ainda estamos falando nisso, vamos ceder mais. E aí a Bélgica, a Holanda, a Suécia, os países
os países nórdicos, capitalismo que dá certo, claro, o capitalismo que dá certo, claro que explorando a periferia do capital, e aqui nós com mão de obra barata, né, favorecendo esse tipo de coisa. Precisa parar com isso, precisamos construir uma nação. Qual é a nação brasileira? Qual é o projeto de país? Nós temos que ter um projeto de país. E essa conversa dessa reforma, desse negócio de reforma trabalhista, é muito pequena diante do que a gente precisa. E eu diria, nós precisamos revogar isto, mas não é revogar para voltar ao que estávamos, porque ao que estávamos ainda era muito ruim. Nós precisamos ampliar, nós precisamos fazer valer a Constituição de 88, até hoje não fizemos. Os trabalhadores até hoje não têm direito de greve efetivamente garantido no Brasil, nunca teve, nunca tiveram, né? Nós não temos a garantia contra a proteção arbitrária prevista no inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal, nós não temos a efetiva distribuição de renda, não temos a participação dos trabalhadores efetiva na gestão das empresas, na gestão política do país, ou seja, nós precisamos de construir o que não foi construído ainda, né? E estávamos em passos muito reduzidos com relação a isso, quando em 2017 a coisa aprofundou. Agora, então, o nosso problema não é só revogar a Lei 3.467. Esse é o passo básico, banal, eu diria. O nosso desafio concreto é construir, né, as pontes necessárias para que a gente consiga institucionalmente, como país, como nação, né, fazer valer o Pacto Constitucional de 1988. E aí, os que não quiserem, né, vão ter que dizer por que não querem, qual é a razão, porque isso, os estudos concretos, né, é de que um Estado, para o capitalismo, a melhor coisa que existe é o Estado social, né, que distribui a riqueza, que favorece a produção, ou seja, que elimina. Agora, se os países periféricos não conseguem fazer isto, né, eles têm que repensar outros modelos de sobrevivência. Agora, professor. Agora, professor, desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta aqui do Vai lá. Senatori. Aliás, eu queria cumprimentar o Senatori. Semana passada fez aniversário, eu não estava aqui, então meus parabéns atrasados. O Senatori, professor, é alguém que acompanha esse programa aqui, sempre também contribui com muitas perguntas e muitas ideias. E eu queria saber justamente do senhor o que o senhor acha da proposta de revogação da reforma na Espanha. Se o senhor analisou, se o senhor acha que ali contém alguma coisa que realmente possa servir ao Brasil. Eu falo agora ou espero a Ana Não, pode falar. Depois a Ana Flávia pergunta. Não, essas comparações, a gente tem que evitar essas comparações, gente, sabe? O que aconteceu na Espanha, vamos agora... porque as comparações são sempre complicadas, são sempre difíceis, porque elas precisam ser feitas com amplitude cultural, com amplitude histórica, se simplesmente destacar um pontinho, não é muito impróprio, né? Por exemplo, na questão da Espanha, eles ainda não chegaram, de fato, a fazer essa revisão da reforma, a reforma que foi feita lá em 2019, né? Mas ela já tem um pacto desse sentido, precisa ser votado, é bom que se diga, e provavelmente será, né? Mas o que se tinha lá em 2019, na Espanha, não é nem próximo do que nós chegamos a fazer aqui em 2017 na nossa reforma trabalhista, né? Eu fiz um curso de pós-graduação em 2018, que era o direito do trabalho comparado lá na faculdade. Nós chamamos especialistas do mundo inteiro para falar sobre as suas experiências recentes, do ponto de vista, inclusive, das reformas que estavam acontecendo em Portugal, na França, na Colômbia, em diversos países da América do Sul e da Europa Central, né? E a constatação que a gente chegou, ouvindo todos eles, no México, enfim, era que o Brasil tinha conseguido pegar, digamos assim, todos os pontos ruins de todas as reformas e colocar tudo
tudo num projeto só. E as compensações, eventuais outras compensações benéficas para os trabalhadores que existiam nesses países, jamais chegaram aqui na nossa realidade, né? E na grande maioria desses países que fizeram reformas mais profundas, como aconteceu no México também, houve uma reviravolta, considerando todos os efeitos prejudiciais que geraram. Mas, então, de todo modo, a gente precisa olhar para a gente mesmo, né? Porque o salário mínimo na Espanha é de $1.200, né? 1.200 euros. O nosso é 1.050 euros. O nosso aqui é R$ 1.200, seis vezes o que é, né? Então, são, digamos assim, e a participação do Estado, do ponto de vista da educação, do ponto de vista de tantas coisas, são muitas diferenças, né? Que a gente não pode simplesmente, se a Espanha fez isso, a gente vai fazer também. A gente precisa ter um projeto estudado e concreto de uma nação em que milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria e passando fome. Que não acontece. Ana, eu vou ter que pedir desculpas, mas o nosso tempo aqui que o professor está acabando. A gente precisa também passar para outros assuntos. Mas não vai dar mesmo, não. Vai ficar para uma próxima, porque a gente precisa tratar de outros assuntos aqui no programa e a gente está com o tempo já se esvaindo. Professor, peço desculpas. E, primeiro, antes de tudo, agradeço a participação, o esclarecimento e todas as ideias que o senhor trouxe aqui. Eu acho que foi muito importante. Saiba que, obviamente, as portas aqui do programa estão abertas para o senhor. Voltaremos a convidá-lo em outros momentos. E é isso. Boa noite, obrigado. Ana e Maurício, também, se quiserem se despedir. Obrigada, professor. Até a próxima. Professor. Até a próxima. Agora, antes de você ir embora, professor, só o seguinte, se o senhor quiser acompanhar rapidamente com a gente aí, a gente vai assistir a análise do André Barrocal de Brasília, ele que fez uma matéria também importante dessa edição, que são sobre os escândalos ali que rondam o governador do Acre, o Gladson Cameli, que é um apoiador do Bolsonaro, próximo ao Bolsonaro, filiado ao PP do Ciro Nogueira. Então, vamos ver aqui rapidamente o que o Barrocal tem a nos dizer sobre essa matéria, que é uma das matérias principais dessa edição da revista. Barrocal. Olá, amigas e amigos. Na Carta Capital dessa semana, eu conto a história do mar de lama e de grana que cerca o homem de Jair Bolsonaro no Acre, o governador Gladson Cameli. O governador quer tentar a reeleição esse ano com o apoio de Jair Bolsonaro. No início de janeiro, o emissário dele esteve com o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é do mesmo partido de Cameli, aliás, é o presidente do partido, o PP. Nessa conversa, o ministro teria garantido o apoio do presidente à reeleição de Cameli. E essa reeleição não será uma tarefa muito fácil. O motivo é que o governador está metido até o pescoço em 2 escândalos. Um é a Operação Ptolomeu, levada adiante pela Polícia Federal. O outro é a chamada Máfia dos Precatórios, um inquérito conduzido pela Polícia Civil, a Polícia Estadual. No caso da investigação da Polícia Federal, o que se vê até aqui são coisas espantosas. Por exemplo, muitos negócios com carrões e com cartão de crédito, negócios em dinheiro vivo, que aparentemente serviram para branquear dinheiro de propina. Um desses negócios foi a compra de uma BMW, um carrão BMW pela primeira-dama, Ana Paula. Esse carrão foi confiscado por ordem da Justiça. Tem mais. O chefe da segurança do governador retirou R$70 mil em espécie em uma loja de carros. Tem mais. Um funcionário do governador foi a um banco com R$50 mil para pagar fatura de cartão de crédito de Cameli. O irmão de um outro funcionário foi a um banco com R$81 mil para pagar 2 faturas do governador. Ele e Cameli, sua esposa Ana Paula, estão com mais de R$6 milhões bloqueados, juntamente com 2 empresas do casal, por ordem da Justiça. A primeira-dama está proibida de entrar em repartições do governo estadual. Em outra frente, o da máfia dos precatórios, é iminente uma operação policial nos próximos dias.
Essa investigação apura se homens ligados ao governador armaram um esquema para espetar na conta do erário público dinheiro que deveria ser pago a título de honorários advocatícios por agentes privados. Na mira estão um ex-procurador-geral do estado do Acre, João Paulo Setti, e o advogado de Gladson Camelli na campanha, Christopher Mariano. Bem, a gente, antes, naquele momento em que o professor Souto-Maior teve uma interrupção ali da internet, eu falei dos números da pesquisa Poder Data, Lula 42, Bolsonaro 28, a soma dos demais candidatos está 45, o Lula, então, pela essa pesquisa, a essa altura, venceria no primeiro turno, e o Lula, essa semana, deu uma entrevista para os blogueiros progressistas e tal, onde ele falou de alguns assuntos. Eu queria que o Cacá nos mostrasse dois momentos. Dois momentos. O primeiro dele é a declaração que ele fez sobre o Alckmin, foi uma pergunta muito recorrente ali, passou o gato da Ana ali agora, também querendo participar da conversa ali, ó. Foi uma pergunta recorrente dos blogueiros e o Lula foi firme. Vamos ouvir aqui o que o Lula disse sobre o Alckmin. Vocês perceberam que só não tem falado do assunto o Alckmin e eu. Você vê todo mundo falar todo santo dia. Você vê todo mundo dar palpite, mas você não vê uma fala minha, uma fala do Alckmin. Por uma razão simples. O Alckmin saiu do PSDB e não se definiu para que partido ele vai. Ele é um homem que não tem partido hoje. E eu não defini a minha candidatura, então não pode ter nem candidato nem vice. A segunda coisa é o seguinte, eu não sou candidato para ser protagonista, eu sou candidato para ganhar as eleições. E sou candidato para ganhar as eleições no momento em que o Brasil está infinitamente pior do que estava em 2003, quando eu tomei posse. E governar significa que você tem que adquirir possibilidade muito grande de conversar com as pessoas. Por isso é que nós precisamos fazer alianças. Nós temos divergência? Temos. Por isso pertencemos a partidos diferentes. Temos visão de mundo diferente? Temos. Mas isso não impede que, se for necessário, que você construa a possibilidade das divergências serem colocadas num canto e você colocar as convergências no outro canto para você poder governar. Da minha parte, não existe nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice. Não tem nenhum problema. Essa história primeiro ali me parece claramente que o Lula está deixando claro que se o Alckmin, que ele quer o Alckmin como vice, está empenhado em ter um Alckmin como vice, de preferência que o Alckmin entre no PSD traga o PSD já para um acordo, para uma aliança no primeiro turno. Isso tem gerado alguma polêmica, principalmente do PSOL, né? O Guilherme Boulos, por exemplo, deu uma entrevista, depois quem quiser assistir no nosso canal do YouTube, deu uma entrevista aqui para a editora do site, Thaís Reis Oliveira, onde ele questiona, ele fala o seguinte: como é que eu vou explicar lá em Pinheirinho, lembrando que o massacre do Pinheirinho, lá daquela ocupação em São José dos Campos, se deu durante o governo do Geraldo Alckmin. Ele diz: como é que eu vou explicar lá em Pinheirinho, pedir voto lá em Pinheirinho para o Alckmin? Há uma certa reclamação, basicamente, no PSOL sobre isso, mas parece que os outros partidos progressistas estão bem confortáveis com essa opção, né? Agora, vou começar pela Ana Flávia, também vou pedir um comentário do Maurício. Ana Flávia, assim, você que circula bem aí por esses assuntos, tem apurado bastante sobre isso, o quanto você acha, quão próximo está hoje essa aliança Lula-Alckmin? Na verdade, dentro ali do PT, o Lula vai decidir o que vai acontecer, né? Essas especulações, a entrevista do Rui Falcão, o abaixo-assinado que foi feito para não ter o Alckmin, nada disso, na verdade, vai pesar no final. As conversas estão próximas, eu não tenho detalhes disso, o que eu sei é que tem emissários
Eu conversei com um dos emissários durante esses dias, ele falou que a coisa está bem engatilhada. A tendência, desde quando teve o jantar no final do ano, o jantar do Prerrogativas, o Lula já deixou claro que preferiria o Alckmin no PSD. As chances do Rodrigo Pacheco não ser candidato à presidência da República são enormes. O nome dele já vem sendo tirado de discussões, de negociações. Então, provavelmente, a candidatura própria do PSD à presidência da República ela não vai se sustentar, o que já é um indicativo, né, dessa principal possibilidade do Alckmin ir para o PSD e compor com o Lula, porque o PSD para o Lula, de fato, é um partido que agregaria mais, não no sentido eleitoral, mas no sentido de governabilidade, né? Se a gente for pensar, o PSD é um partido que nos últimos anos tem investido muito em legislativo, é um partido que vem numa crescente, tem uma postura ali de centro, é um partido que, para formar coalizão, ele vai ser muito importante depois dessas eleições, tendo em vista o PSDB, que tem uma tendência a minguar. Aqui em São Paulo, parte do PSDB já está querendo apoiar Simone Tebet, já não quer o Dória. Então, a tendência do PSDB, e o Dória tem a segunda maior rejeição, né, de acordo com as pesquisas. Então, a tendência é o PSDB minguar. O MDB, velho de guerra, já não tem aquela força toda. Então, o PSD vai ser uma força essencial para auxiliar na governabilidade de um eventual governo. Então, o Alckmin, ele sendo o vice via PSD, para o Lula é um negócio melhor, não só agora, não pensando em eleição, mas pensando também ali para frente, para manter a governabilidade, né? Maurício, e você acha que essa aproximação com o Alckmin, essa aliança, pelo menos pelo desejo do Lula, cada vez mais próximo, de alguma forma dificulta uma frente ampla que quer se formar? Você acha que algum partido aí, algumas lideranças vão se afastar do Lula caso ele feche essa chapa com o Alckmin? Sérgio, eu não acredito não, Sérgio. O que a gente vê, eu acompanho, né, alguns grupos aí de WhatsApp, inclusive, né, tanto do PSOL, do PT, do PCdoB, enfim, a gente, jornalista, está sempre participando para poder pegar informação e tudo mais. E o que se percebe, Sérgio, Ana Flávia, é que uma parte, sim, da base de todos esses partidos, inclusive do PT, ela está chiando, né, por conta do histórico do Alckmin, do histórico do PSDB como adversário nacional do PT, né? Tem alguns casos específicos, né, que são delicados, né? Você citou aí o Boulos, por exemplo, a questão do Pinheirinho lá. Quer dizer, para quem foi oposição a um político que foi governador durante tantos anos, tantos mandatos como o Alckmin, de repente se vira uma aliança, é uma coisa complicada, mas eu acho que no frigir dos ovos, as direções partidárias de todos esses partidos, inclusive do PSOL, essa é a minha opinião, vão acabar cedendo se de fato acontecer o que o Lula parece que quer, que é a aliança com o Alckmin. E aí, Sérgio, eu acrescento o seguinte: três coisas, né, deu para se perceber nas linhas e entre linhas, né, das últimas falas do Lula. A primeira, a aliança o agrada. A aliança com Alckmin o agrada. Ele falou isso claramente, dizendo que não vê problema nenhum ter o Alckmin como vice e conformar essa aliança. A segunda constatação, nesse momento ele quer jogar água na fervura da discussão. E a gente, conhecendo o Lula, sabe que ele está fazendo isso porque tem negociação em curso. E para evitar que se atropele essa negociação, ele coloca água na fervura, e aí temos essa questão do PSD que você colocou, as conversas com Gilberto Kassab, o presidente do PSD, para que o PSD aceite o Alckmin e ingresse logo na chapa do Lula desde o primeiro turno. E a terceira coisa que dá para constatar dessas falas do Lula é que ele quer muito, muito, muito ganhar o governo de São Paulo, Sérgio, Ana Flávia. Ele está apostando na vitória do Fernando Haddad, ele tem dito que nunca foi tão propício ao PT ganhar o governo de São Paulo, é um sonho do PT que nasceu em São Paulo ganhar o governo, né? O PT já teve a prefeitura da capital, mas nunca teve o governo do Estado. Eu acho que o Lula quer isso, e eu acho que isso vai ser determinante. A candidatura do Haddad é o fio que vai puxar todo esse nó político aí e resolver essa situação.
E a gente sabe que o Alckmin, estando com o Lula, ele não é candidato ao governo do Estado. Sim, né? O xadrez. Agora, Xadrez total. Aqui entre os nossos telespectadores, Web espectadores. web espectadores e tal, a reação também não é das melhores. O Bruno Daniel Moraes, por exemplo, estão pintando o tucano de vermelho, mas segue sendo tucano. O Paulo César da Silva, Alckmin é um estrategista muito equivocado. Até quando a esquerda gestora da ordem burguesa vai apanhar e posteriormente estender as mãos para seus algozes? Depois de tudo, o PT ainda quer agradar o capital? O João Aparecido Jorge Pereira, Chuchu Alckmin não desce na garganta. Bem, o Lula também, nessa entrevista, fez ali uma menção não muito, vamos dizer assim, airosa ao ex-juiz Sérgio Moro. Tem gente achando que ele não deveria se rebaixar, já que ele está lá na altura dos 40%, e o Moro está aqui na planície do um dígito. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um confronto que o Lula terá que fazer em algum momento, ele terá que expor essa situação, até porque muito da candidatura dele na verdade, ele se representando, dizendo o seguinte: eu fui perseguido, eu fui impedido de disputar em 2018 e estou aqui de novo porque a justiça me considerou inocente. Então, vamos ver rapidamente o que o Lula disse a respeito do Moro também nessa entrevista aos blogueiros progressistas. E, na sequência, se o Cacá também puder mostrar logo, o Twitter de resposta do Moro, que não parece ter sido redigido por ele, hein? Não está com a cara de ser uma coisa que o próprio Moro fez, não. Alguém da assessoria pensou isso para ele. Então, Cacá, por favor. Tive sorte do povo brasileiro, sabe, que me ajudaram a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Outros não tiveram. E eu, graças a Deus, consegui desmontar, sabe, o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, o Dallagnol, a mentira, o fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles. Bem, agora o Cacá mostra para a gente aí a resposta que alguém redigiu para o ex-juiz Sérgio Moro e está lá no Twitter dele. Bem, Ana, primeiro você me pediu para comentar aqui a repercussão desse assunto, então, por favor, faça, e depois eu tenho uma outra questão para te perguntar. Não, é porque o que aconteceu, né? Você falou dessa questão do Lula ficar ou não ficar falando do Moro. Eu, pessoalmente, eu acho que não é uma estratégia acertada, mas tem alguns insights aqui em questão que repercutiu na rede, né? Esse bate-boca do Lula com o Moro. Não foi tão bom para o Lula, digo na rede. Tá bom, gente? Estrategicamente, virtualmente falando, né? O que aconteceu? O lavajatismo e o bolsonarismo, que estavam ali semi-mortos, falecidos ali na rede, eles se uniram e foram para cima do ex-presidente Lula. O que aconteceu foi que, pela primeira vez em muito tempo, desde que houve o rompimento entre os lavajatistas e os bolsonaristas, eles criaram um inimigo em comum, que foi fazer uma série de ataques ao ex-presidente Lula. Essa reação dupla dos bolsonaristas e lavajatistas na rede acabou amplificando o número de menções negativas ao ex-presidente Lula. Então, assim, de fato, política não se faz com fígado. O Lula ele tem que responder o Moro, tocar no assunto, mas eu acho que não devia ser uma prioridade ficar rebatendo 9% na pesquisa, tendo em vista que pode gerar esse tipo de reação que a gente não vê acontecer todo dia e acabou acontecendo agora por conta da declaração do ex-presidente Lula e da resposta do Moro. Então, acabou criando esse movimento que foi um pouco ruim para o ex-presidente Lula nas redes. Agora, Ana, a gente viu aí mais uma pesquisa em que o Moro aparece em terceiro lugar, mas é aquele terceiro lugar também que não diz muito. A variação dele nessa pesquisa Poder Data foi de 7 para 8, nada muito significativo. Nesse caminho, ele chegará aos 10%, talvez até a eleição. Desculpe
a risada, mas você fez uma reportagem essa semana também, outra reportagem interessante dessa edição, que mostra que o caminho do Moro está muito mais difícil do que ele próprio imaginava, do que os apoiadores imaginavam, né? Mesmo dentro do Podemos, vamos dizer assim, dentro do Podemos ele não está podendo muito, né? Não, ele não está podendo quase nada dentro do Podemos. O que está acontecendo é o seguinte, lá atrás o Moro entraria para ser senador. Quando o Álvaro Dias descobriu que ele não mudaria o domicílio eleitoral dele, aí o Álvaro e ele chegaram num acordo, então vamos de pré-campanha à presidência da República. Só que isso desagradou muitos deputados federais. Por quê? Porque a bancada federal de 11 deputados, tirando a Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, eles são 80% bolsonaristas e 2 lulistas, né, mais vinculados à esquerda. E os deputados federais, eles são também os dirigentes regionais. E, enfim, eu conversei com os deputados e eles falaram, Ana, aqui no nosso estado, a gente já tem chapa pronta, a chapa já está montada para apoiar o Bolsonaro, o outro já estava com a chapa pronta já para apoiar o Lula, a presidência da República. A gente tem 200 milhões em fundo eleitoral, um tempo de TV pequeno. O que a majoritária vai fazer? O Moro estando no Podemos como candidato à presidência da República, ele vai implodir todos os nossos planos. A gente vai pegar esse dinheiro de fundo eleitoral, vai ter que rachar com uma campanha majoritária. Os nossos acordos regionais, que já estavam todos montados e que garantiriam nossa reeleição à Câmara, vão implodir e a gente vai ter que dar palanque para um candidato que tem 9% nas pesquisas. O que a bancada federal fez? Foi até o Moro, foi até a Renata Abreu. Falou, Renata, se ele é realmente a terceira via que o país precisa, seja a vice dele pelo Podemos e ele vai para um outro partido que tenha mais dinheiro, que tenha mais condições. Eu conversei com o Júnior Bozella, que é um deputado do PSL, que está dentro da construção da União Brasil, dessa fusão, e ele me confirmou, falou, realmente, a União Brasil tem interesse em pegar o Moro, em pegar a pré-campanha dele, porém, nos bastidores, ele também não está com vida fácil dentro da União Brasil, porque a ala do DEM não vê com bons olhos o Moro ir para lá, porque já tem palanques prontos, é o mesmo problema, né? O Moro é uma candidatura artificial, é uma candidatura que não foi criada de base, enfim. Então, agora ele está enfrentando aí a burocracia partidária e acordos que já são montados, às vezes até há décadas, né? Nos estados. Agora, essa candidatura dele realmente depende dele chegar em março na faixa dos 15%, é isso? É uma imposição no Podemos? É uma imposição no Podemos e creio que se ele for para outros partidos também, e eu conversei também com analistas que fazem as análises das pesquisas eleitorais, o Moro ele só vai ter viabilidade se a terceira via recuar para ele. Então, assim, ainda tem esse problema, né? Porque existe uma demanda para uma terceira via, mas o nome do Moro não é reconhecido como quem vai atender. Então, não adianta, entendeu? E isso é o retrato agora. Então, o Moro, ele enfrenta alguns problemas. Ele não está conseguindo nem marqueteiro para atendê-lo, né? Tem um marketing lá do Podemos que está quebrando um galho, mas ele é uma figura, ele tem mostrado que ele é vazio em vários temas, ele tem mostrado que ele tem muita dificuldade em comentar coisas que não sejam vinculadas ao combate à corrupção, e o combate à corrupção não é uma preocupação do eleitorado agora, sem contar que a Quest trouxe que o brasileiro vê o Lula e o Bolsonaro como os nomes para combater a corrupção, ele está em terceiro lugar. Então, até dentro da única pauta que ele tem, que ele é um candidato de uma nota só, até ali dentro ele está esvaziado. Então, a situação para o Moro, ela não está boa. Sérgio, me permita dar um pitaco rapidíssimo sobre essa história. Eu acho interessante, a partir disso que a Ana está explanando, a gente percebe que para nenhum partido hoje é tão interessante a candidatura do Moro, exceto para um partido que se constitui em determinados setores da nossa mídia.
Este partido, né, famoso, ele continua aqui insistindo com a narrativa de que nós podemos ver hoje em vários jornais do país uma narrativa de que o União Brasil está procurando o Moro, assediando o Moro, quando, na verdade, como a Ana colocou e coloca na matéria dela, isso não está bem assim. O União Brasil está super rachado em relação a aceitar ou não o Moro, porque é um incômodo hoje. O Podemos pode ser esfacelado, assim, sentindo a campanha do Moro, sobretudo com esse patamar. E, para finalizar, dizendo o seguinte, começou a fazer água justamente no Paraná, né, que é o berço do borismo, digamos assim, e essa aproximação que está acontecendo entre o governador Ratinho Júnior e o senador Álvaro Dias, ela tende a beneficiar o João Dória. Ou seja, além de estar tomando pancada do bolsonarismo, porque pesca nas mesmas águas, a candidatura Moro começa a ser mordida também pela beirada, pela candidatura do Dória, que pode crescer mais do que está no momento, nesse patamar, porque é PSDB, afinal de contas. Isso é uma história nacional. Porque o palanque que o Moro ia ter no Paraná acabou. O Álvaro Dias fez um acordo com o Ratinho, aí, com isso, o nome que ia ser o candidato ao governo pelo Podemos pediu desfiliação e foi para o PSDB. Aí o Dória ganhou um palanque no Paraná, o Moro ficou sem palanque nenhum, e o Álvaro Dias ainda está flertando com o Ratinho, que tem o bolsonarismo na base. Não é uma situação fácil para o ex-juiz. E também, aparentemente, o eleitorado brasileiro, tudo indica, mostram as pesquisas, não está mais disposto a apostar numa aventura seguida de outra aventura, né? Um Aventureiro 2, depois do Aventureiro 1, depois de tudo que o Aventureiro 1 fez nesses 4 anos de governo. Por falar em eleição, num ano de eleição no Rio de Janeiro, o que faz um governador para tentar ganhar popularidade, hein, Maurício? Invade uma favela, né? Manda policial para a favela. Então, foi o que aconteceu. O governador Cláudio Castro acabou mandando ali, criando uma operação no Jacarezinho, que promete ser a UPP do seu governo, nesse reta final de governo. Aí a pergunta não bastaria manter e pegar o exemplo anterior das UPPs, essas que acabaram sendo destruídas, né, desmontadas ao longo do tempo. Como é que foi a recepção, Maurício, dessa operação? O que pode se esperar? Assim, o que na verdade, os moradores aí das comunidades cariocas podem esperar nesse ano eleitoral? Chumbo e pancada? Pois é, Sérgio. Assim, o povo carioca todo, né, assistiu com apreensão essa operação policial e, sobretudo, evidentemente, as populações das comunidades estão sendo alvo dessa operação, né? Começou pelo complexo da Muzema, né, que é um complexo relativamente pequeno, que é na Zona Oeste, lá controlado pela milícia, e no complexo Jacarezinho, esse é um dos maiores pontos de tráfico de droga da América Latina, e tem uma favela, um complexo de favelas muito grande, e que vocês se lembram, há 8 meses atrás, foi palco daquela terrível retaliação da polícia, que terminou com 28 supostos traficantes barbaramente assassinados lá, sem chance de defesa. É uma cicatriz que ainda está sangrando na comunidade. Eu falei com alguns líderes da Associação de Moradores lá hoje, inclusive eu convido a todos a ler amanhã a matéria que eu estou preparando, vamos publicar no site sobre isso, mas o que existe é uma dúvida muito grande, primeiro, tanto no varejo quanto no atacado. No varejo, em relação a como vai se dar esse contato da polícia com os moradores, esse contato que é tão tenso, né? Já que, mais uma vez, apesar de falar que vai entrar com o Estado, o que entrou foi a face armada do Estado. Né? O que os moradores estão vendo, por enquanto, é fuzil, coturno e farda. Não foi um professor, não foi um médico, foi ninguém. E aí remete ao segundo problema, do atacado que eu falo, que é repetir o erro da UPP. A famosa UPP do Sérgio Cabral, que começou até dando certo, né? Eu, na época, morava no bairro da Tijuca, na zona norte aqui do Rio, que tem uma série de comunidades, e foi realmente uma mudança de vida, tanto para as pessoas da comunidade quanto para o pessoal no asfalto, né, como se diz, só que isso ruiu. Com o passar do tempo, isso ruiu, isso naufragou. E por quê, Sérgio? Por quê, Ana Flávia? Porque o Estado só foi com a polícia. Foi timidamente com outros serviços e, enfim, não deu cidadania, né? Quer dizer, o Cláudio Castro repete esse erro com esse programa que chama Cidade Integrada, esse programa da UPP do Cláudio Castro, esse nome oficial, Programa Cidade Integrada. E ele, como o Sérgio falou, parece ser meramente eleitoreiro. O Cláudio Castro, ele vendeu, agora me foge a cifra exata, mas foram dezenas de bilhões de reais a venda da SEDAI, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos,
aquela joia da coroa aqui do governo do Rio, e foi vendida. Com esse dinheiro, ele abriu um pacote de bondades, de investimento em prefeituras, aumento para servidores, uma série de coisas que o cacifa para disputar o governo do Rio, a reeleição, né? Porque, embora ele seja governador, ele era um cara completamente desconhecido, um vereador de primeiro mandato, que foi alçado a vice na chapa do Wilson Witzel, que, por sua vez, também era desconhecido. O Witzel ganhou na onda bolsonarista, ninguém sabe direito até hoje como, os analistas estão se debruçando ainda para saber como que o Witzel venceu no Rio. E o Cláudio Castro, por conta do Witzel ter sido apeado no cargo, ele se viu governador, apresentava traço da pesquisa, mas com a grana, com a máquina do governo do Estado e com essa verba, sobretudo da SEDAI, ele se tornou um candidato competitivo, que vai ter o apoio do Bolsonaro. Lembrando que ele é filiado ao PL, o partido que o Bolsonaro ingressou há pouco tempo. Ou seja, o Cláudio Castro está em plena campanha. Essa ocupação vai ser a face da segurança pública, digamos assim, desse pacote do Castro. Mas se ele é de bondades em relação a investimentos e obras dos municípios, a gente teme que seja de maldade no trato com o morador das comunidades, porque ele é um governador que, pelas suas declarações, ele é chegado, né, a algumas bravatas em relação à segurança pública e esperamos que cause o mínimo de estrago possível. É isso que a gente pensa aqui no Rio de Janeiro, Sérgio. Só lembrando, né, Maurício, que agora ele tem um pequeno entrave, não sei se ele vai durar ou se as negociações estão em curso, mas o governo federal, na verdade, o Ministério da Economia, vetou o plano de recuperação fiscal, na verdade, a manutenção do Rio de Janeiro no plano de recuperação fiscal, o que dificultaria muito a vida do Cláudio Castro, mas imagino, como são todos amigos ali, todos têm o mesmo interesse, e o Bolsonaro precisa de um palanque forte no Rio de Janeiro, provavelmente isso será resolvido. A que custo a gente não sabe, a que base de negociação não se sabe, mas o fato é que, nesse momento, o Ministério da Economia segurou a manutenção do Rio de Janeiro no plano de recuperação fiscal, o que dificulta bastante a vida do Rio de Janeiro, que, apesar da venda da SEDAI, estava numa draga tão profunda, né, de tantos anos de inépcia, e eu diria para você que no Rio de Janeiro, mais do que a corrupção, foi a inépcia, né, inépcia de sucessivos governos, e a perda também de royalties e várias coisas que o Rio de Janeiro acabou sofrendo, mas a situação econômica, fiscal, é muito, muito dramática. Então, vamos ver como fica isso tudo. O Cláudio Castro, obviamente, está procurando aí uma bandeira de campanha, e, como eu disse, nada para agradar mais do que a Zona Sul Carioca do que a polícia ali subindo o morro, né? Isso aí sempre tem seu peso eleitoral. Queria chamar agora a Ana Paula Souza, que não é Ana Flávia Gussen, são praticamente irmãs, mas não são a mesma pessoa. Ana Paula Souza. A reportagem que abre a parte de cultura da revista dessa semana de novo, o campo da cultura no impasse da pandemia, né? Estava tudo reabrindo e, de repente, vem a Omicron, devastadora na sua infecção, na sua propagação, não tão devastadora no número de mortes, mas, de qualquer forma, tem levado aí ao cancelamento, adiamento, redução de espetáculos, de shows, de futebol. O carnaval foi cancelado e, de novo, está aí o pessoal da cultura muito preocupado, né? Esse setor que sofreu muito, né? Talvez seja o que mais sofreu, certamente um dos 3 que mais sofreram, setores econômicos que sofreram com a pandemia, junto com o turismo, né, e outros, dadas as restrições que eram necessárias fazer durante essa pandemia. Então, quem conta para a gente como é que o setor está recebendo esse momento, que tipo de alternativa tem pensado para não sofrer um novo baque no momento em que estava retomando as atividades? Quem conta para a gente, então, é a Ana Paula. Ana Paula, por favor. Olá, pessoal. Bom, todo mundo deve ter percebido essa semana passada, que vários shows foram cancelados. Os shows acabam tendo mais visibilidade na mídia, mas também as peças de teatro começaram a ser canceladas e adiadas. E aí a gente fez uma reportagem tentando entender um pouco esse movimento, e o que está acontecendo na prática é que os cancelamentos são decorrentes de casos de contaminação, de infecção pelo coronavírus dentro das equipes. Então, tem um grupo de teatro que ia estrear semana passada, tinha 6 atores, 3 ficaram com Covid, aí não tinha como estrear.
Mas o que me chamou a atenção é que o setor cultural, que de forma geral, totalmente favorável às medidas de isolamento, à preservação da saúde, em primeiro lugar, nesse momento defende muito a manutenção dos espaços culturais abertos, por uma questão de sobrevivência dos profissionais da cultura, mas há quem diga que até por um posicionamento político. Então, tem um diretor de teatro que eu entrevistei que fala muito sobre a importância da arte nesse momento que o país atravessa, um momento de bastante apreensão para esse setor que esperava voltar esse ano e que já ninguém sabe se vai conseguir voltar como se estava prevendo, principalmente no caso dos mega shows. Bem, eu queria só relembrar, então, quem está nos assistindo aí, tem hoje até às 11h59, corra lá, é como praticamente comprar um iPhone novo, né? Corra lá, a promoção da revista, R$ 25,00 de desconto na assinatura anual, compre, renove, dê de presente, você tem aí. Hoje a gente vai fazer essas mais promoções disso ao longo do programa. Eu queria dizer para mim que foi um prazer voltar aqui ao programa, o primeiro programa que eu faço esse ano, né? Depois aí de umas escapulidas que eu dei, também é o primeiro programa da Ana e do Maurício. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou até agora, teve paciência. Esse programa também pode ser assistido na TVT. Maurício e Ana, então, primeiro, é um reinício de ano para a gente, que esse ano seja realmente bom para todos nós, que a pandemia acabe, que o resultado eleitoral seja satisfatório. E bem-vindos novamente. Obviamente, obrigado por dividir comigo essa bancada. Então, eu me despeço aqui e deixo a despedida para vocês aí à vontade. Vai lá, Maurício. Que assim seja, que o ano seja muito bom e que todos possam ter um ano legal, né? Boa noite a quem nos acompanha. É isso aí, gente. Não vai ser fácil. Muita força para nós aí, que acabando o Big Brother aí o negócio vai ficar difícil. Valeu, gente. Até lá.